Em 2007, o rompimento da barragem São Francisco da mineradora Rio Pomba Mineração na cidade de Miraí causou enorme dano ambiental e atingindo milhares de pessoas. De acordo com o promotor de justiça, após o desastre ocorrido em Brumadinho, a população de Miraí e região ficou muito apreensiva com boatos de risco de rompimento da barragem Bom Jardim. Um rompimento atingiria o corpo hídrico de vários municípios da zona da Mata Mineira, incluindo os estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo, como veio a ocorrer posteriormente. Bom, e o que aconteceu exatamente para acontecer esse rompimento da barragem? Foi que uma grande parte de rejeitos, principalmente do minério da bauxita, veio a romper e ocorreu um vazamento direto para o córrego Bom Jardim. De acordo com o laudo divulgado em 22 de 2 de 2007 pelo Ministério Público Estadual, a causa do rompimento da estrutura da barragem foi o deslizamento de terra na parte superior da barragem de contenção de rejeitos na mineradora Rio Pomba Cataguenses, para facilitar a passagem de veículos. Ainda conforme o laudo, a contenção foi prejudicada e a água em excesso foi causada pelo grande volume de chuvas, que ultrapassaram a barreira, dando início a um pequeno processo de erosão da estrutura. O rompimento da barragem despejou 2 bilhões de litros de lama da cidade de Miraí. Afetou também municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Cerca de 60 pessoas ficaram desabrigadas e 765 desalojadas com o rompimento da barragem de rejeitos do Rio Pomba Mineração. Pelo menos 2.000 pessoas foram afetadas pelo vazamento e 35 casas destruídas. Outras 235 moradias precisaram ser reformadas. 2 indústrias também foram danificadas pela mistura de água e argila, que destruiu ainda 3 pontes urbanas, uma na área rural e interditou 15 ruas em 7 bairros do Miraí. No total, cerca de 150.000 pessoas no município da Bacia do Rio Paraíba do Sul foram afetadas pelo corte no abastecimento de água. A população sofreu também pela falta de informações sobre os riscos de contaminação que os rejeitos poderiam provocar. O alumínio presente na argila aumenta a acidez do solo e, com isso, limita a produção agrícola. Os principais danos ambientais causados foram a poluição e a erosão do solo, mortandade de peixes, inundação de áreas ribeirinhas, o que provocou a destruição de áreas de pastagem e de agrícola, e grande deposição de sedimentos nas águas do córrego Bom Jardim e Ribeirão Fubá. Bom, dentre os impactos gerados sobre o meio físico, pode-se constatar a degradação da qualidade da água, o assoreamento dos cursos d'água, a alteração da vazão dos rios e a degradação da paisagem. Bom, e o que pode ser feito para combater esse problema? O primeiro passo consiste em eliminar as zonas de sombreamento de responsabilidades entre órgãos estaduais e federais, tanto no domínio ambiental como na gestão dos recursos hídricos. Uma medida crucial é a instituição de uma nova e eficaz política de gestão e monitoramento de barragens, de maneira pública e transparente, para que o risco involuntário seja conhecido. Deve-se intensificar ainda o monitoramento contínuo com a instalação de aparelhos para seu monitoramento. Considerando que as companhias mineradoras não conferem a necessária atenção à integridade das barragens e, portanto, não têm condições de monitorá-las de maneira eficaz e segura, uma alternativa complementar viável seria terceirizar a gestão desses ativos. Vale ainda ressaltar um passo importante no nosso país foi a proibição de barragens de altamento a montante. O desenvolvimento sustentável
exprime a relação entre crescimento econômico, conservação ambiental e preocupação social, a partir da sensibilização da sociedade em razão do uso irracional dos recursos naturais e dos impactos ambientais gerados pela ação humana. O conceito de crescimento sustentável se coloca como uma alternativa, que promove a interdependência entre economia, meio ambiente e sociedade. A barragem Bom Jardim fica atrás daquela vegetação. A partir desse ponto, a nossa equipe não teve o acesso, mas em conversa com um representante da empresa por telefone, ele me contou que a barragem tem nível de dano potencial alto, o que significa que a barragem pode causar prejuízos ambientais, sociais e econômicos em caso de rompimento. A atual mineradora, a Bauminas, afirma que o reservatório está sob controle. Só que a tragédia de Brumadinho trouxe preocupação aos moradores com relação ao reservatório. Cerca de 20 famílias vivem abaixo da barragem. E a preocupação não é só de quem vive nas áreas rurais. A gente tem uma barragem que deságua nesse rio nosso caso e a preocupação continua. A gente não tem esse retorno por parte, se está sendo monitorado, se é certo, porque lá também era monitorado e aconteceu essa tragédia. A cidade de Miraí já sofreu por causa de rompimento de barragem. Em janeiro de 2007, a barragem da empresa Bauminas Mineração, antiga mineração Rio Pomba Cataguases, se rompeu e foram lançados 2 bilhões de litros de rejeitos no Ribeirão Fubá, que corta Miraí. A inundação chegou a atingir cerca de 400 casas e o comércio e deixou aproximadamente 2.000 famílias desalojadas e desabrigadas. Os rejeitos de bauxita destruíram sítios, pastagem e casas. Um barulhão imenso, parece que vinha arrasando o mundo. Aí eu voltei para dentro correndo e falei com a mulher, sobe que der para subir para cima porque vem muita água aí. Mais ou menos uns 10 minutos que nós começamos a chegar, a água começou a brotar na porta. Água não, que não tinha água, lama. Não tinha 10% de água não, 90% era lama. A lama que invadiu a casa do Brenner e de outros vizinhos veio pelo rio e se espalhou. Foi assim, muito rápido, muito desesperador. A gente já estava num período de chuva e assim, o rio já estava cheio. A gente já tinha uma preocupação com enchente, já era uma coisa normal assim de acontecer naquela época. E simplesmente falaram, arrebentou a represa. Não dá para pegar nada, vocês saiam de casa. Passou na época um carro avisando rápido. Então o desespero foi total. A gente só deu para tirar assim um carro da garagem, o carro que estava parado e veio com muita força. A gente via árvore vindo inteira, animais. A gente só ficou no ponto mais alto e esperando ela baixar. A cidade, com um pouco mais de 14.000 habitantes, conseguiu aos poucos se recuperar do desastre causado pelo lamaçal que invadiu o município. Essa igreja, que serviu como ponto de apoio para as famílias na época, também foi atingida pela lama. O que nós arrecadamos de móveis, de roupa, nós fomos distribuindo de cestas básicas. Ela conta que não recebeu ajuda da empresa de mineração. Nem uma lata de tinta para pintarmos, nada. Nada. Todo o material para limpeza nós conseguimos comprando. A senhora procurou a empresa, ela disse o que na época? Que nós não tínhamos direitos. Essa fábrica de tecidos, que existe há 60 anos, teve o setor de produção invadido pela lama. 60% dos maquinários foram perdidos. Na época foi catastrófico. A gente chegou aqui pela manhã no dia 10 de janeiro de 2007 e encontrou tudo alagado, não com água, mas com lama, e uma lama que persistia em ficar dentro do galpão da empresa e no pátio externo da empresa também. O diferencial para nós, até comparando com essa tragédia de Brumadinho, é a questão de que, no caso da cidade aqui do município e ao redor do município, não houve vítimas fatais, né? Com exceção de perdas de materiais, né? De móveis, utensílios e animais. Uma nova barragem foi construída pela atual mineradora, né, há 10 anos aí. É motivo de preocupação aqui?
Com certeza. A gente sempre dorme com pensando em voltar a acontecer essa tragédia e a gente espera que não ocorra, né? A gente tem informação que ela é bem monitorada, mas como aconteceu em Mariana, como aconteceu agora em Brumadinho,